Olá, pessoas! Tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Paleontologia para todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara, eu sou professora de Biologia na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e sou professora colaboradora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na área de Paleontologia, tá? E venho montando aí algumas videoaulas para fazer divulgação da paleobotânica. O tema da nossa videoaula de hoje é esse aqui, ó. É um tema, tá? Que começa com uma indagação. Né? Que indagação é essa? Ó, como são formados os fósseis das plantas? Vocês já pararam para pensar nisso? Como são formados os fósseis das plantas? Essa aqui é a videoaula 1 sobre esse tema. Nós temos aí mais uma ou duas videoaulas abordando esse tema. Então, vocês também assistam as próximas para acompanhar o desenvolvimento. Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho disso aqui, né? Vamos começar a tentar responder essa pergunta aqui, tá? Bom, existe uma área na paleontologia e dentro da paleobotânica também que a gente chama de tafonomia. É uma área que tem por objetivo estudar, tá? Como os fósseis são formados, né? É uma área muito específica, que exige muita disciplina para estudar, muito raciocínio, tá? E que visa aí explicar como os fósseis são formados, sejam fósseis de animais, de plantas ou de outros organismos, tá? Então aqui, ó, a palavra tafonomia, ela vem do grego tafos, que significa sepultamento, e nomos, lei. Tá aqui, ó, é a área da paleontologia que estuda os vários processos de fossilização, desde a morte dos organismos até a coleta final do achado fóssil, chamado associação fóssil, tá? E aí, ó, aqui eu coloco, né, a imagem de um bicho morto aqui, um camelo, tá? Enfim. E aqui, né, algumas ossadas. Tá? Por que eu coloquei essas imagens aqui? Porque são imagens que nos fazem refletir sobre o processo de fossilização. Para a gente entender como um fóssil foi formado há milhões de anos atrás, é importante que a gente observe o que acontece hoje. O que acontece com o organismo depois que ele morre? Tá? O que acontece? Então, olhando esse camelo aqui, ó, de cara, né, a gente deduz, né, e já vê o seguinte: bom, ele morreu, né, vai começar a vir aqui alguns animais que comem, né, carne em putrefação, enfim, depois vai ter todo um processo aqui de decomposição por bactérias, fungos, né, e depois a gente vai ter essa ossada aqui que vai ser desarticulada. Esse osso, ele pode ser carreado pela água da chuva, pela água de um rio, depois ele poderá ser soterrado. Quando é soterrado, né, vários processos químicos e físicos vão ocorrer após esse soterramento, e aí, de repente, ocorre uma preservação, uma fossilização. Pode acontecer também desse animal aqui, tá? Não sofrer um processo de decomposição muito forte e nem nenhum outro bicho vem aqui comer essa carne em putrefação e ele venha a ser soterrado rapidamente em um ambiente onde não ocorra muita decomposição, onde não tenha muita oxigenação e, de repente, ele ficar preservado aí, inclusive com partes moles durante milhões de anos. Isso pode acontecer também. Tá? É raro, é muito raro, mas pode acontecer. Ou seja, eu coloquei essa imagem aqui para nós refletirmos, tá, como o processo de fossilização acontece. Aqui, no caso, coloquei o exemplo de um animal. Mas as plantas também estão sujeitas, após a morte, de passarem por um processo também de fossilização, de ficar preservados. Então, aqui, ó, coloquei algumas imagens de plantas mortas, né? Galhos, enfim,
aqui, alguns troncos, né? Isso tudo aqui está sujeito a um processo de fossilização. Essas partes do vegetal podem ser carreadas, podem ser levadas pela água da chuva, pela água do rio, né, e ser soterrado também, enfim, ou não, né, pode ser fragmentado e não sobrar nada, enfim. Uma série de coisas podem acontecer aqui. E daí a importância da tafonomia, dessa área da paleontologia de discutir, estudar os processos de fossilização. Olha só, imagina essa situação aqui. Olha aqui que interessante, né? Uma folha caindo, né? Aqui semente sendo transportada por um vento. Gente, várias coisas podem acontecer quando uma folha cai, tá? Essa folha pode ser comida, né, por herbívoros. Ela pode ser decomposta por fungos, por bactérias, ou ela também pode ser transportada, né, pelo vento, pela água, e depois pode começar a ser soterrada, tá? E após soterramento, ser pressionada, né, aumentar ali a pressão, a temperatura em cima dela, enfim, e ela fossilizar. Isso pode acontecer. Então, repare que existem N caminhos, tá? Caminhos esses que podem levar ao processo de fossilização ou não. O processo de fossilização, ele é raro, ele é muito raro. Olha aqui, ó, semente também. A semente, ela pode cair em algum lugar e, se for favorável à germinação dela, vai germinar, dar um novo indivíduo. Ou não, ela pode cair num lugar onde não tem as condições favoráveis para a germinação, tá? E ela poderá ser soterrada, enfim, e dessa forma ser fossilizada também. Acontecer vários processos químicos, físicos, que permitam que ocorra a fossilização dessas sementes, né? E para estudar isso, para deduzir como ocorreu o processo de fossilização de partes de vegetais, existe uma área que nós chamamos de tafonomia vegetal. Então, olha só, dentro da paleontologia existe uma área que nós chamamos de tafonomia, tá? E dentro da paleobotânica existe lá a tafonomia vegetal, que vai visar o estudo, né, dos processos de fossilização de partes vegetais. Olha aqui, ó. Esse quadrinho aqui, que eu tirei de um livro de paleobotânica daqui do Brasil, acho que o nome do autor é Marcelo, lá do Sul. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse quadrinho aqui, Iannuzzi, o Iannuzzi, lembrei agora. Acho que é Marcelo Iannuzzi o nome dele. Tá? Esse autor aqui, é autor brasileiro. Olha aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ele é muito interessante. Tá? Ele tá bem resumido, tá? Olha aqui que interessante, ele mostra o seguinte, ó, você tem aqui, ó, comunidade vegetal, parte das plantas. Então, quando o vegetal morre, né, suas partes são desarticuladas também, a folha cai, se tiver fruto cai, semente, enfim, o tronco, né, pode ter uma queda, os galhos quebrarem, e aí essas partes vão ser, né, vão sofrer aí os processos naturais, né? Ou vão ser decompostos, ou vão ser carreados, soterrados, enfim. Então, você tem aqui a comunidade vegetal, as partes das plantas. 2 caminhos podem ser seguidos, né, por essas partes das plantas após a morte, tá? Elas podem ser incorporadas no sedimento, ou elas podem ser destruídas antes da incorporação. Lembra que eu mostrei ali a folhinha? Pode ser que um herbívoro vai lá e come essa folha, ou um organismo decompositor decomponha essa folha, tá? Um exemplo. Aqui, ó. Ou então, pode acontecer isso aqui, ó. Se for incorporada no sedimento, 2 caminhos podem ser seguidos, tá? Após a incorporação, pode ser que existe ali todo um conjunto de fatores que favoreça a preservação. Então, você pode ter aqui, ó, preservação favorecida por condições físicas e químicas no sedimento. Isso pode acontecer. Então, aí, tá com condição favorável, pode formar uma associação fóssil. Ou pode seguir esse outro caminho aqui, ó, preservação desfavorecida por condições físicas e químicas no sedimento, tá? Às vezes ali tem muita
oxigenação, tem muito decompositor, e aí não ocorre a preservação, tá? Mesmo depois de ter sido soterrado, porque as condições de preservação ali não são boas. E aí, ó, preservação desfavorecida por condições físicas e químicas no sedimento, sedimento estéril, tá? Não tem fóssil preservado, tá? Então, olha os caminhos que podem existir. Esse caminho aqui, esse caminho aqui, ó, esse aqui é um caminho raro, tá? Um caminho muito raro. A parte do vegetal vai ter que passar por diversos processos de seleção, né? E não ser destruída para conseguir ser preservada. Isso aqui é raro, tá? Só para vocês terem uma noção, em diversos livros de paleontologia aí, a gente vê escrito o seguinte: olha, a quantidade de fósseis que nós já estudamos e encontramos não é nem 1% da biodiversidade que existiu há milhões de anos atrás, tá? Então, o que a gente tem de fóssil hoje não representa nem 1%, porque o processo de fossilização é muito raro, tá? É muito raro. Então, esses fósseis que a gente encontra, né, é uma representação mínima da biodiversidade do passado. A gente não conhece quase nada dos milhões de anos atrás, tá? Da vida que existiu há milhões de anos atrás no nosso planeta. Vamos lá. Bom, agora que vocês já sabem o que é tafonomia, tá? Que é essa área da paleonto, né? E já sabem também o que é a tafonomia vegetal, que é uma área da paleobotânica, que visa estudar como os fósseis são formados, né? É interessante que vocês saibam que a tafonomia também se preocupa com os compostos químicos presentes nas partes vegetais e que influenciam na preservação. Então, determinadas partes das plantas, dos vegetais, têm determinados compostos químicos que favorecem mais a preservação. Tá? Existem partes que têm muito desses compostos que favorecem a preservação e existem partes que não têm muito desses compostos que preservam que influenciam na preservação. Então, depende, tá? Depende da parte do vegetal, depende do grupo do vegetal também. Tem grupos vegetais que são mais fáceis de formar fóssil, outros são mais difíceis, enfim. Então, olha aqui, ó, existem os compostos orgânicos que favorecem a fossilização e existem os compostos inorgânicos presentes nos vegetais também que favorecem a preservação, a fossilização. Vamos falar primeiro aqui dos compostos orgânicos que propiciam a preservação. Então, ó, tem 3 compostos orgânicos muito famosos, comuns, que ajudam na preservação. Quais são eles? A esporopolenina, que está presente na parede dos grãos de pólen, espólios, que eu expliquei para vocês, né, na videoaula 1. Existe aqui a cutina, que é um lipídio que fica na superfície da epiderme, de caules jovens dos vegetais, de frutos. E existe aqui a lignina. A lignina, que é a substância responsável por dar rigidez nos troncos, né? Então, essas 3. Se a gente for colocar aqui numa ordem, tá? De resistência, de preservação, a gente coloca aqui, ó, a esporopolenina como sendo a mais resistente. A esporopolenina é o composto orgânico do vegetal mais resistente, é a esporopolenina, tá? Depois vem a cutina e depois vem a lignina. Ah, mas Sara, você não falou dos peptidoglicanos, da celulose? Sim, os peptidoglicanos, a celulose, né, que estão presentes também nos vegetais. Eles também preservam, mas raramente, muito raramente. Eles não têm a resistência que tem uma esporopolenina, uma cutina e uma lignina. Eles são bem mais frágeis, tá? Então, quando a gente está falando de processo de fossilização, de composto orgânico que propicia a preservação, a gente tem que pensar em esporopolenina, em cutina e em lignina. Tá? E aqui eu coloco algumas imagens, ó, de
grãos de esporo, pólen, né, que tem parede com esporopolenina. Aqui, ó, uma cutícula que tem cutina. E aqui um tronco fóssil. Esse aqui eu não sei se ele ainda tem lignina ou não, se ele está todo petrificado, já só com material inorgânico, eu não sei. Mas enfim, a lignina, ela que dá aquela rigidez nos troncos e preserva. Bom, agora vamos falar dos compostos inorgânicos que propiciam a preservação também de partes vegetais. Então, ó, nós temos aqui o carbonato de cálcio nas paredes celulares de rodófitas. Ai, sabe, não sei o que é rodófita. Rodófita são macroalgas vermelhas e que na paleobotânica também são estudados. Tem aquela discussão, as macroalgas são vegetais, não são? Enfim, tem esse tipo de discussão, mas na paleobotânica elas também são estudadas. As macroalgas são estudadas também, as macroalgas fósseis. E muitas delas são preservadas por conta de possuírem carbonato de cálcio na sua parede, tá? E ficam aí preservadas durante milhões de anos. E também a sílica nos envoltórios de algas unicelulares e multicelulares e nas frústulas de diatomáceas silicosas. Mas Sara, mas microalga é considerado planta, vegetal? Então, não vamos entrar nessa discussão, porque, né, dependendo aí do autor, considera, outro não considera, o fato na paleobotânica estuda também microalgas, tá? O pessoal que estuda microalgas também é considerado aí paleobotânico, enfim. E aí, tá aqui, essas microalgas que têm envoltórios com sílica são preservadas e são estudadas, tá? Agora, nós vamos falar sobre os principais processos de fossilização das plantas. Quais são os principais processos de fossilização das plantas? Tá? Agora nós já sabemos que existem alguns compostos químicos que propiciam, né, que são favoráveis ao processo de fossilização. E agora nós vamos falar sobre os processos de fossilização. Quais são os principais processos de fossilização das plantas? Vamos começar a falar desses processos agora. Então tá aqui, ó. Um desses processos é a mineralização ou petrificação. Gente, olha para esse tronco aqui, tá? Petrificado. Olha que lindo, ó. Seção de madeira fossilizada, silicificada do Triássico dos Estados Unidos. Aqui também é um outro tronco, né? Fossilizado, petrificado. O que é petrificação ou mineralização? O que é isso? Que processo de fossilização é esse? Então, esse processo ele é muito simples. Ele consiste no seguinte: os compostos orgânicos do vegetal são substituídos, tá, por compostos inorgânicos que estão dissolvidos na água, que de repente percola ali. Então, você tem a substituição do que é orgânico por aquilo que é inorgânico. Então, tem substituição da celulose, lignina e de outros compostos orgânicos que estavam presentes naquele tronco por inorgânicos. Isso não acontece só em tronco, pode acontecer também numa semente, tá? Em outras partes do vegetal. Você substitui o composto orgânico pelo inorgânico. Então, o exemplo é a substituição de celulose por sílica, tá? E muitas vezes também as partes duras do vegetal ficam preservadas, tá? Porque essas partes duras ficam incluídas em rochas que onde existe uma resistência à decomposição. Então, tá aqui, ó, partes duras ficam preservadas por permanecerem incluídas nas rochas, por resistirem à decomposição. Então, às vezes, a gente também encontra troncos fossilizados ainda com material orgânico. Por quê? Houve uma inclusão, um soterramento ali, tá? E após esse soterramento, essa inclusão numa rocha, formou-se ali uma condição onde não tem decomposição e aí aquilo preserva. Mas, no geral, né, o que acontece é uma substituição do material orgânico pelo inorgânico, e a gente chama isso de mineralização ou petrificação.
Tá? E a gente percebe que um tronco é fóssil até pelo peso. Ó. Aqui eu tenho um tronco fóssil aqui, ó, pesado. Se vocês pegarem ele é pesado, tá? Por quê? Porque ele está todo com um mineral aqui que substituiu a matéria orgânica. E esses minerais são pesados, tá? Então a gente percebe que é um tronco fóssil até pelo peso. É diferente de você pegar um tronco atual, que é leve. Aqui, ó, um exemplo, vários troncos silicificados na floresta petrificada da Patagônia, Argentina. Imagem tirada de Taylor, olha aqui, gente. Tá? Esse aqui é muito interessante, é um tronco fóssil, mas repare que as partes dele foi substituído por diferentes minerais. Então, você tem aqui ferro, óxido de ferro, sílica, manganês, cobalto. Você tem aqui uma série de minerais que foram substituindo o material orgânico. Então, em cada parte você vê diferentes tipos de minerais ou compostos inorgânicos que substituíram o orgânico. Um outro processo de fossilização é a permineralização. Tá? Por favor, não confundir petrificação e mineralização com permineralização, é diferente. Tá? O nome já diz, ó, permineralização. Ocorre aqui uma permeação da água, tá? Com minerais dissolvidos, com compostos inorgânicos dissolvidos, tá? Pelos espaços do tecido vegetal. Tá? Então, a água ali com material inorgânico dissolvido, os minerais, enfim, ela percola espaços entre as células, espaços intersticiais, lumen das células, percorre aquilo dali e ali ocorre uma precipitação. Então, repara, não ocorre uma substituição do material orgânico. O que ocorre é uma precipitação nos espaços que existem ali, nos espaços entre as células ou no lumen celular que era ocupado ali por células. Então, existe uma precipitação daquelas regiões que estão vazias e não uma substituição. Então, essa é a diferença da permineralização para a petrificação. Na petrificação ou mineralização, existe uma substituição do que é orgânico por inorgânico. Na permineralização, não. Você não tem essa substituição. Simplesmente é uma deposição de compostos inorgânicos, minerais, nos espaços vazios. Nos espaços vazios. Inclusive, a gente pode encontrar até ainda a matéria orgânica preservada, parte da matéria orgânica preservada, e esse material inorgânico que foi introduzido. Tá? Então, tá lá, ó, permineralização, infiltração e permeação inicial dos tecidos vegetais por águas saturadas de minerais, com posterior precipitação intracelular e intercelular de matéria mineral coloidal ou microcristalina. Quais são os ambientes favoráveis à petrificação e à permineralização? Os tafônomos, as pessoas que estudam tafonomia vegetal, discute isso aí também. Tá? Discute isso tudo, discute a composição do vegetal, as partes que são mais favoráveis à preservação, discute o processo de transporte, discute tudo isso, discute os processos químicos físicos e também discute quais são os ambientes favoráveis à ocorrência de determinados tipos de processos de fossilização. Então, ambientes favoráveis à petrificação e à permineralização são os seguintes: corpos d'água, por exemplo, contendo uma alta concentração de minerais dissolvidos como sílica, que está frequentemente em áreas de atividade vulcânica. Além disso, é importante que nesses ambientes tenham também bactérias que são catalisadoras de reações químicas em processos de biomineralização. Né? Hoje se sabe, tá, que muitas bactérias participam do processo de fossilização. Vocês sabiam? Tem uma área aí que a gente chama de geomicrobiologia que está crescendo muito
e estuda a atuação das bactérias nos processos de fossilização. Muitas bactérias ajudam, colaboram com o processo de fossilização, vocês sabiam? E agora tem essa área aí que está se destacando, é a geomicrobiologia. Então, os tafônomos aí tem muita coisa para discutir, tá? Relacionando aí processo de fossilização com geomicrobiologia, tá? E vocês sabiam que no Brasil nós temos uma das maiores reservas de flora fossilizada do mundo? Sim, e fica, sabe aonde? Lá no Tocantins. Olha aqui. O Brasil é um país e tanto, né? A gente tem aí, né, a floresta amazônica, né? E temos também aqui, ó, uma das maiores reservas de flora fossilizada do mundo. Muito orgulho do nosso país, muito orgulho mesmo. Só que não é só o Tocantins que faz sucesso, não. Nós também temos a floresta petrificada do Cariri, no Ceará. Tá lá também a gente encontra muitos fósseis vegetais, troncos petrificados, tá? Agora vamos falar de um outro processo de fossilização, que é a compressão e impressão, tá? Compressão e impressão. Vamos primeiro falar aqui da compressão e depois vamos passar para a impressão, tá? Na verdade, um está associado ao outro, nós vamos ver, mas vamos focar aqui primeiro na compressão para depois falarmos da impressão. O nome já diz, ó, compressão tem a ver com o quê? Com comprimir. Então, se tem lá uma folhinha, por exemplo, que caiu, e ela começa a ser soterrada, começa a ver ali a deposição nela de sedimentos, enfim, e aquilo vai se acumulando em camadas e vai pressionando essa folha ou uma outra parte, um galho, né, até um tronco, tá? E quando vai havendo essa compressão pelos sedimentos, pelas rochas sedimentares, vai ocorrendo ali a volatização de alguns elementos, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, vai indo embora. E vai permanecendo ali uma camada de carbono, tá? Uma película de carbono. Então, olha aqui, ó, a gente vê essa película aqui, ó, nesse fóssil de folha. Aqui a gente também vê essa película, né, na superfície de caule dessa planta aqui, ó, que foi preservada, olha. Tá vendo? Então, vai havendo ali uma compressão e concomitantemente vai havendo a volatização de alguns elementos, né? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, e carbono vai permanecendo ali, formando uma película, uma camada. E aí, o que vai acontecer? Depois de um tempo, pode ser que a água percole ali e leve embora a matéria orgânica que ficou ali, leve embora parte da película, tá? Parte daquela película de carbono. Então, aqui, ó, essa imagem ela é muito interessante, essa imagem desse fóssil aqui, ó. Repara que a gente tem essa película mais escura aqui, ó, a película de carbono, e para cá tá mais claro, tá vendo? Para cá tá mais clarinho. O que aconteceu aqui? Foi lixiviado, foi levado embora. Foi levada embora essa película orgânica. Ela foi carreada, foi levada embora. Tá vendo? Foi levada embora, tá? Então, isso aqui, né, quando é levado embora, deixa uma impressão. Então, por isso que a gente chama impressão, compressão e impressão. Na verdade, primeiro ocorre a compressão, tá? Ocorreu a compressão, formou lá aquela películazinha de carbono, os elementos voláteis foram embora. E aí depois, se passar água ali, enfim, levar embora aquela película de carbono, deixa a impressão, tá? Então, entenderam aí o processo de compressão e impressão? Tá aí. E aí, os tafônomos também discutem, tá? Discutem também quais são os ambientes mais favoráveis à compressão e impressão, à ocorrência do processo de fossilização, compressão e impressão. Ah, gente, lagoa, rios meandrantes, charcos, lagos, pântanos, sistemas deposicionais eólicos, calcário marinho, cinzas vulcânicas, diatomites e ecossistemas terrestres em geral. Pessoal, olha isso aqui. Vocês sabiam que a formação do carvão está relacionada com o processo de fossilização que nós conhecemos como compressão?
É isso aí, olha aqui, ó. Olha essas camadas aqui de rochas, ó, arenito, folheiro, arenito, siltito, tá vendo? Um monte de camada de rocha, de sedimento. E olha aqui embaixo o carvão mineral, tá? Então, parte do vegetal, tá? Em algum momento lá caiu, o vegetal morreu, tudo ali caiu, foi sendo soterrado e foi sendo comprimida pelas diversas camadas aqui, né? Os sedimentos foram cobrindo, foram sendo pressionados, foi se formando aí rochas sedimentares, camadas de rochas sedimentares que foram comprimindo, e aqui, ó, ocorreu a formação do carvão mineral, tá? Para formar carvão mineral demora aí milhões de anos. Parte dos vegetais, né, foram soterradas, comprimidas durante milhões e milhões de anos, aumentando aí pressão, temperatura, e daí se formou, olha aqui, ó, o carvão mineral. Olha aqui, ó, aumento de pressão e temperatura com profundidade, tá? Com profundidade. Aqui, ó, esse outro slide, ele tá muito legal mesmo. Aqui a gente vê uma floresta pantanosa, num pântano, né? Vamos imaginar esse cenário aqui, que é o cenário que formou aí o carvão que a gente tem hoje. Então, você tem aqui, ó, floresta, né? Uma área pantanosa, floresta morreu, as plantinhas morreram e as suas partes foram, né, caindo aqui no pântano, tá vendo? Depois foram sendo soterradas, tá? Olha aqui. E aí vários processos químicos, físicos foram ocorrendo. Aí tá aqui, ó, primeiro ocorreu uma decomposição aeróbica que aumentou a acidez do meio, né? E aí foi se formando aqui uma turfa, né? Até chegar aqui, né, no antracito. Olha aqui. Até chegar no antracito, que é um carvão rico, com cerca de 95% de carbono, com bastante energia, tá vendo? Aí vocês devem estar olhando para cá, Sara, que coisa, que é isso? Tem uns termos aqui que eu não estou entendendo nada que você colocou. Encarbonização, depressão, o que é isso? Encarbonização é você enriquecer a concentração de carbono. Quando você tem lá a matéria orgânica do vegetal, quando ele está vivo, direitinho lá, você tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? E outros compostos lá, outros elementos químicos. Quando soterra e vai sofrendo o processo de compressão, os compostos voláteis vão indo embora e vai ficando apenas o carbono. Então, por isso aqui, ó, encarbonização, por enriquecimento relativo em carbono, resultante da depressão dos restantes dos elementos constituintes. O que é depressão, sabe? Então, essa volatização, ir embora os outros elementos e deixar aquele material ali concentrado em carbono, tá? Então, tá aqui, ó, encarbonizações, repetindo, por enriquecimento relativo em carbono, resultante da depressão dos restantes elementos constituintes da matéria orgânica por processos biogeológicos, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos, né? Turfa, arrulha, antracito, linto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Lembra? Aqui a gente tem a vegetação, né? Ela cai aqui nessa área. Vamos imaginar aqui um pântano, tá vendo? Vamos imaginar assim, né? Aquilo vai sendo soterrado durante os milhões de anos, vai sofrendo compressão, tá? E conforme o amadurecimento, né? E o aprofundamento, você vai concentrando mais em carbono, vai formando carvões mais energéticos, tá? Então, se foi soterrado só um pouquinho, comprimido só um pouquinho, você tem uma turfa. Agora, se foi comprimido durante milhões e milhões de anos, né, por muitas camadas, né, sofreu uma forte compressão, perdeu muitos elementos, né, foram volatizados, perdeu muito nitrogênio, muito oxigênio, muito hidrogênio, concentrou bastante em carbono, aí você tem aqui, ó, um antracito, que é, né, um carvão mais energético, enfim, tá? Aí, né,
pessoa às vezes curiosa e tal, não sabe muito, né? Tá entrando agora no mundo da paleobotânica e pergunta assim: ó, Sara, este carvão que estamos falando é o mesmo do churrasco? É aquele mesmo carvão que eu coloco no churrasco da minha casa? Muita gente deve perguntar isso, não sabe isso. A gente fala carvão, tá falando aqui processo de compressão, formação de carvão, a pessoa não sabe às vezes. Ok, não tem problema. A gente está aqui fazendo esses vídeos exatamente para esclarecer a dúvida das pessoas curiosas, que não sabem nada de paleobotânica, que quer aprender, então a gente está aqui para isso. Não, tá? O carvão do seu churrasco não é o mesmo carvão que eu estou falando aqui, que é formado pelo processo de compressão durante milhões de anos, tá? Que é o carvão mineral. Existe uma diferença de carvão mineral para carvão vegetal. Ah, mas Sara, você falou que era parte do vegetal, que era comprimida ali. Por que o nome é mineral? Porque formou durante milhões de anos por vários processos químicos e físicos devido à compressão. Então, esse carvão que eu estou falando aqui é o carvão mineral. O carvão vegetal é o que você usa no seu churrasco, que é simplesmente uma madeira mais aquecida, o pessoal coloca lá no forno e tal, né? E depois aquilo dali é utilizado para você fazer o seu churrasco, tá? É de uma planta recente, de agora, então é diferente. Uma coisa é o carvão vegetal que você faz o seu churrasco, outra coisa é o carvão mineral, que eu estou falando aqui nas nossas aulas de paleobotânica, tá? Gente, e o petróleo? Petróleo, sabe o que tem a ver? Você está falando de processo de fossilização, né? De compressão. O que o petróleo tem a ver com isso? Então, tanto o carvão quanto o petróleo são combustíveis fósseis que são formados pelo processo de compressão. Sabia? Como é que o petróleo é formado? Né? Existem várias discussões, teorias para isso, mas o que é mais aceito aí é o seguinte: você tem lá um fitoplâncton. Sabe o que é fitoplâncton? Então, fitoplâncton são microalgas que ficam ali flutuando, né, na superfície da água, enfim. Esse fitoplâncton morre, tá? Essas microalgas morrem e precipitam, né? Caem aqui no fundo e vão ser soterradas, tá vendo? E durante os milhões de anos, essas camadas de rochas sedimentares, de sedimentos, vão pressionando aquele material orgânico formado por fitoplâncton, né? O zooplâncton também é uma mistureba ali, uma mistureba de material orgânico, tá? Então, dali vai sendo pressionado durante os milhões de anos, vai sendo comprimido, aumenta-se ali a pressão, a temperatura, né? Parece que para formar o petróleo, não estou bem certa, mas parece que há uma compressão que chega a uma temperatura de 60, 70 graus Celsius, tá? Enfim, e aí você vai formando, né, o que nós chamamos de petróleo. Aqui o petróleo. O petróleo é formado assim. O petróleo nada mais é do que um material orgânico de microalgas, de fitoplâncton, de zooplâncton, enfim, que precipitou, foi soterrado, sofreu muita compressão durante milhões de anos, tá? É isso. E o petróleo, quando ele é formado, né, ele é fluido, então ele pode se deslocar aí entre as rochas, tá? Diferente do carvão, tá? Que é sólido, não é fluido como o petróleo, tá? Então tá aí, o petróleo é um combustível fóssil, assim como o carvão também. Então tá aqui, ó. Precipitação, né? Houve aqui o soterramento, foi aumentando aqui a pressão, a temperatura ao longo do tempo até formar o petróleo. Ó, aumento da pressão e temperatura ao longo do tempo, tá? E os coal balls? Existe também aí um processo de fossilização que forma os coal balls. Coal balls, gente, é uma mistureba. É uma mistureba aí de material orgânico, vegetal, animal, né? Que é misturado ali. E depois vem fluidos permineralizantes de águas subterrâneas ricas em carbonatos, que vai percolando essa mistura aí de material orgânico, animal e vegetal e forma esses coal balls. Também pode ocorrer percolação de água doce de corpos hídricos com influência marinha, tá? E também percolação de chuvas em tufas, também pode proporcionar a formação desses coal balls,
tá? Colbócito, tá? Aí não é mais compressão, é esse processo meio maluco aí de uma mistureba de material orgânico e inorgânico que recebe esses fluidos rico em minerais e que vai solidificando aquilo ali, formando os colbócitos. Mas ainda tem muita discussão com relação à tafonomia, aos processos de formação dos colbócitos. Um outro processo de fossilização, de preservação, é a durapártica, tá? Que eu já até comentei, mas lá no início. Algumas microalgas e algumas macroalgas possuem impregnação na sua parede de compostos inorgânicos, né? Sílica, carbonato de cálcio, enfim, preservam. E aí essas partes duras são preservadas. Agora tem uma estrutura aqui muito, muito interessante. Alguém aí já ouviu falar em estromatólito? Estromatólito, você que é curioso, já ouviu falar em estromatólito? O que são estromatólitos? Ó, aqui sou eu, olha aqui, euzinha. Isso aqui é lá na Bahia, na Fazenda Recife. Isso aqui é uma saída de campo que o professor Ismar da UFRJ fez e eu fui junto. Era aluna lá do doutorado e fui. Olha aqui, gente. Olha, né? Isso tudo aqui é estromatólito. Tudo isso aqui é estromatólito. Como que essas estruturas foram formadas? O que isso tem a ver com paleobotânica? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? O que isso tem a ver com preservação vegetal e tal? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Bom, os estromatólitos são essas bioconstruções. Como é que essas bioconstruções foram feitas, né? Há milhões de anos atrás, né, nós tínhamos aí umas microalgas, né, fotossintetizantes, cianobactérias, que formavam esses filamentozinhos aqui, ó. Cada bolinha desse filamento é uma cianobactéria, tá? Elas se reuniam, formavam filamentos, colônias, né, e ficavam entrelaçadas, emaranhadas, formando ali uma malha, tá? E isso propiciava a precipitação de sedimentos clásticos, né? Sedimentos, olha aí, iam caindo aqui, né? Iam se acumulando em camadas. E assim foram formados os estromatólitos, tá? Esses estromatólitos, né, foram formados no mar. Essas microalgas gostavam de ambientes rasos, que entrasse bastante luz para que elas conseguissem fazer a fotossíntese, tá? Então tá aqui. E foram fazendo essas bioconstruções que estão preservadas até hoje em várias partes do mundo. E aqui no Brasil também temos. Olha aqui, ó. Super bonito, né? Super bonito. Repare aqui as camadas, olha. As camadas, super bonito. E, gente, olhando para isso aqui, muitos paleontólogos experientes, especialistas, conseguem inferir uma série de coisas do passado olhando isso aqui. Essa área aqui toda que vocês estão vendo, essa área aqui toda, tá? Era ocupada por mar no passado. Era ocupado por mar no passado. E os especialistas conseguem saber a profundidade do mar. Mas Sara conseguia saber a profundidade do mar aqui? Sim. Eu não falei para vocês que os estromatólitos gostam de ambientes rasos? Existem construções recentes, né? Existem essas microalgas até hoje, né? E existem as construções deixadas por elas há milhões de anos atrás também. Então, assim, elas gostavam de ambiente raso, tá? Iluminado, de águas claras, para que a luz entrasse com facilidade. Então, você olhando essas bioconstruções, já dá para saber mais ou menos a profundidade da água. A profundidade da água não podia ser muito além disso daqui. Por quê? Porque elas gostavam de águas rasas, claras, tá? Então, tá aqui. E muitos especialistas conseguem olhar até por onde a água passava, a direção das correntes marinhas aqui. Conseguiam saber isso também. Olha, gente, olha, incrível. Estromatólitos são incríveis, lindíssimos, estão preservados.
Tá? Nossas bioconstruções aqui estão preservadas. E por que isso é importante? Por que é importante falar isso aqui na paleobotânica? Poxa, esses organismos foram um dos primeiros a fazer fotossíntese, né? E fotossíntese tem tudo a ver com os vegetais, com as plantas, com a paleobotânica, não é? Então tá aqui, ó. Aqui, ó, o pessoal colocando até uma canetinha para servir de escala. Olha essas lâminas aqui formadas, as camadas, tá? Tudo acúmulo de sedimento devido àquela formação da malha que eu mostrei para vocês, né? Essa malha formada pelos filamentos, formados por centenas, milhares de cianobactériazinhas, tá? Enfim. Bom, vamos resumir a videoaula aqui de hoje, né? Então, ó, tafonomia é uma área da paleontologia que estuda os processos de fossilização dos organismos e de suas partes, tá? E a tafonomia vegetal estuda os processos de fossilização das partes dos vegetais, que é o que nos interessa. Nossas videoaulas são voltadas para a paleobotânica. A composição química das partes vegetais influencia no processo de fossilização, claro, então vamos ter partes de vegetais que são mais prováveis de serem fossilizadas do que outras, tá? E alguns processos de fossilização vegetal, né, que a gente viu hoje aqui foram a petrificação, a permineralização, a compressão e pressão e a preservação dura-pártica. Tá? Aqui algumas referências de onde eu tirei algumas imagens para essas apresentações, tá? E termino aqui essa videoaula com uma foto minha aqui no afloramento e com a seguinte frase, né? George Bernard Shaw. A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem assistindo os próximos vídeos. Deem um like lá. Ó, um grande beijo para vocês. Tudo de bom e tchau, tchau.